Pessoal, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Quero dar um bom dia também aos nossos companheiros, internautas, que estão aí nos assistindo à distância, através do Facebook do Pátio do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. A todos vocês também, sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de nós iniciarmos, né, a nossa atividade desta manhã, convido a todos para nós fazermos a nossa prece. Vamos assim, nesse instante, fechando os nossos olhos, vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que nós estamos tendo nesta manhã, poder vir aqui ao Centro Espírita Padre do Evangelho, buscar um pouco mais desses conhecimentos, dessa doutrina, que nos ajuda, que nos impulsa para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mestre Jesus, aqui estamos novamente, pedimos o seu amparo, a sua proteção, a sua luz, para que nós possamos assim transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, com bastante determinação, e todos nós possamos assim compreender estes ensinamentos, na medida do possível, colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa atividade. Se conosco, Senhor, que assim seja. Bem, gente, hoje então nós vamos falar no capítulo 8 da Lei do Progresso, né? A marcha do progresso. Nós já falamos aí de povos, nós já falamos aí desses povos degenerados, né? A marcha do progresso nós já falamos. E hoje nós vamos falar dos povos degenerados, que hoje é a última questão deste item, né? A pergunta 789. E nessa pergunta tem ali um extenso comentário do nosso Allan Kardec. Então nós vamos procurar, né, desse comentário, ler e tentar entender os ensinamentos de Kardec, né, que ele nos passou. No final, a gente faz um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Hoje nós vamos precisar de umas colinhas aqui, porque, né, as coisas aqui nós temos que falar alguma coisa e saber explicar o que é, né? Então, os espíritos, Allan Kardec perguntou para os espíritos: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Olha a pergunta que Kardec fez, né? Será possível, né, o progresso aqui reunir todos os povos da Terra numa só nação? Os espíritos responderam: não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes, as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Aí eu fui ver lá, para nós entendermos as nacionalidades. Nacionalidade, então, é o vínculo jurídico que uma pessoa, que cada um de nós, né, que nós temos a um país. Que nós temos a um país, né, que é uma organização política, não, desculpa, estou fazendo a coisa errada. É o vínculo jurídico que uma pessoa a um país. É o vínculo que nós temos juridicamente a um país, definindo assim a sua cidadania e
o pertencimento que você pertence àquele país. E ali vai gerar direitos e deveres para cada um de nós, né? Então, essas nossas realidades são esse vínculo que nós temos a um país, né? Por isso, lhes são necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes, a essas necessidades, né? Então, o que nós podemos entender aqui? É difícil, né, fazer essa união, de uma só nação, né, em todo, porque temos aí muitas diferenças, né, diferença de costumes, de necessidades, diferentes de geografia, né? Um país é muito gelado, o outro é mais quente. Cada uma vai ter ali as suas leis para cada um, né? Então, para se fazer uma só nação seria impossível, igual os espíritos aqui nos responderam. Eles continuam. Mas a caridade não conhece diferença de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Latitudes, gente, são linhas imaginárias que juntas permitem localizar qualquer ponto na Terra. Então, ela faz ela mede a distância em graus. Mas a caridade não tem barreira. Então, ela vai além dessas latitudes, né, e não faz distinção de cada um de nós pela cor. E os Espíritos continuaram. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, olha o que os Espíritos colocaram. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos, de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para o seu vizinho, para o seu parceiro, né? Nem de viver às suas custas, nem de viver às custas dele. Então, o Kardec está lá nos falando que, embora, né, essas diversidades que ele nos colocou, né, que também, né, a base da nossa é a lei de Deus, né? São as bases nossas, né? Quando as leis humanas, então, se alinharem às leis divinas, né, quando os Espíritos falou, nós seremos, né, mais felizes, porque nós não precisaremos perturbar os nossos vizinhos nem viver às suas custas. Veja que interessante, né? Quando todos estiverem, então, alinhados à lei de Deus. Agora nós vamos entrar nos comentários do Allan Kardec. Ele diz assim, que a humanidade progride pelos indivíduos, que se aperfeiçoam. Os indivíduos progridem através das pessoas. E esses vão se aperfeiçoando, pouco a pouco, e se esclarecem. Então, quando esses se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. Então, gente, o que nós podemos entender? Que o progresso não é em blocos, né? Não é em grupos de pessoas, mas sim individualmente, né? Através dos indivíduos, das pessoas. E esses vão procurando cada vez mais se esclarecerem, se tornarem melhores. Com o conhecimento, então, né, nós vamos puxando a massa daqueles que estão à frente, né? Cada um vai puxando, né, à frente e arrastam todos os demais. Olha que interessante o Kardec nos fala. De tempos em tempos surgem entre ele homens de gênio. O que nós podemos entender por homens de gênio? Homens de gênio são espíritos mais adiantados, né? São espíritos mais adiantados que reencarnam na Terra com conhecimentos superiores, né?
E esses conhecimentos passam, então, a trazer luz e progresso para toda a humanidade. Esses são os homens de gênio, né? Então são os espíritos mais adiantados que vêm aqui, né, nos ajudar no nosso progresso. Nós podemos dizer aí de Allan Kardec, do Chico, do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, né, que vieram aqui para dar uma empurradinha na gente. Né? Então, esses homens de gênio que dão um impulso e depois homens com autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. Então, em alguns anos avançam bastante, pois eles estão aqui nos dando os seus ensinamentos para todos nós. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. O progresso de todos, né, faz, então, ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente. E seja assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Né? Então, a justiça da reencarnação. Né? A reencarnação, então, a chave do progresso de todos os povos. Mas durante a sua marcha lenta dos séculos, milhares de indivíduos morrem no dia a dia. Como nós sabemos, né? Nós morremos, vamos para o plano espiritual, voltamos. Né? Então, essa é a marcha do progresso. Aí é o que Kardec nos coloca. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Está fazendo uma pergunta, né? Sua inferioridade relativa, que são sua inferioridade relativa, os priva da felicidade reservada aos que chegaram por último? Será que os primeiros vão ser mais, né, do que os últimos? Ou a sua felicidade é relativa? Aí ele fala assim, que a justiça divina não consagra uma tal injustiça. Seria uma injustiça, né? Dá oportunidade para uns e para outros não. Seria uma injustiça. Né? Pela pluralidade das existências. O que nós podemos entender por pluralidade das existências? São as reencarnações, né? A sucessão de vidas físicas, né, para o espírito evoluir progressivamente, corrigindo seus erros e aprendendo. Então, são as reencarnações, que são as pluralidades das existências, é a reencarnação. Os espíritos vêm aqui progredir cada vez mais, né, que é o nosso, que nós estamos aqui, né, buscando cada vez mais a nossa melhora e o progresso de cada um de nós. Aqueles que viveram no tempo da barbárie são aquelas coisas cruéis, né? Aquelas coisas de selvageria que nós vimos bem lá no começo, né? Podendo retornar ao tempo da civilização. Civilização vai ser o nosso próximo assunto, né? O que nós podemos entender por civilização? É um estágio avançado da organização social de um povo. Organização social, cultural, né, político, de urbanização e tantas outras coisas. Né? Então, é uma organização avançada da organização social de um povo. Então, é uma civilização um pouco mais adiantada. Né? No mesmo povo ou em outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente, aquela marcha que se eleva. Né? Agora Kardec está fazendo um outro questionamento. Mas a unidade das existências, unidade é unicidade, também é a mesma coisa. Apresenta aqui uma outra dificuldade. Vamos ver então o que Kardec nos fala? Por esse sistema, olha bem que ele nos coloca. A alma é criada no mesmo momento do nascimento.
Então a pessoa nasce e a alma é criada naquele momento. E, portanto, se um homem é mais avançado do que um outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada? Será? Né? Por que esse favor, então? Né? Kardec está perguntando. Por que esse favor? Isso, gente, na unidade das existências. Que mérito tem ele que não viveu mais que um outro? Mais e menos que um outro, né? Frequentemente, para estar dotado de uma alma superior? Então ele não viveu nem mais nem menos que um outro, né? Mas isso não é a dificuldade principal que o Kardec nos fala. Vamos ver então. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie, né, dos tempos da crueldade, à civilização, uma organização mais adiantada. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia, ou pode dizer, imaginaria, né, que nesse intervalo eles tivessem tempo de progredir. Nesse intervalo de 1000 anos, né, dá para a gente, né, fazer alguma coisa. Mas todos os dias eles morrem, em todas as idades. Todos os dias nós vemos pessoas morrerem em todas as idades. E se renovam sem cessar. Né? Nós sabemos. De tal sorte que cada dia os vemos aparecer e desaparecer. Ao cabo de 1000 anos, não há mais os traços dos antigos habitantes da nação, que de bárbara que era, se tornou mais civilizado. Então, gente, é a continuidade evolutiva. Porque aqueles povos lá atrás, bárbaros, né, que nós fizemos parte, né, de lá, nós vamos reencarnando, progredindo, né? Então nós vamos nos melhorando e vamos chegar, né, aonde nós estamos hoje. Essa civilização aqui mais adiantada, em termos. Né? O que progrediu? Os indivíduos, outrora bárbaros, passado bárbaros, mas eles, olha o que ele falou, mas eles estão mortos há muito tempo, e os recém-vindos. Mas se a sua alma é criada no momento do seu nascimento, elas não existiam ao tempo da barbárie. Por exemplo, se for criado agora, não passou na barbárie, né? Então, é preciso, então, admitir que os esforços que se fez para civilizar esses povos, né? Um povo tem o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar mais almas perfeitas. Ah, Deus vai criar mais almas perfeitas? E não no progresso de cada um? Que cada um com a sua malinha, né? Um mais pesada, outros mais leve, nós temos que evoluir, né? Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos Espíritos. Então, Kardec vai fazer essa comparação. As almas chegadas ao tempo da civilização têm sua infância como todas as outras. Como nós. Nós tivemos aqui a nossa infância, né? Passamos pela infância, né? Passamos pela adolescência, mais madura, e a boa idade, vamos indo. Na próxima encarnação, vamos de novo, né? Passar pela fase de criança e vai indo. Assim é a evolução. As almas chegadas ao tempo da civilização têm a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Né? Nós já vivemos, né? E estamos chegando aqui. O nosso progresso é grande? Não, é um tiquinho de cada vez, que nem diz o outro, né? Mas a gente vai evoluindo. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático, né? Com certeza. E que está em conformidade com o seu estado atual, sempre com a sua evolução. Né?
De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm efeito de fazer criar para o futuro almas mais perfeitas, certeza. Mas de atrair aquelas que já fizeram o seu progresso, né? Seja aquelas que vieram entre esse mesmo povo ou ao tempo da barbárie, seja elas que vêm de outra parte. Desde daquele tempo da crueldade, nós vamos encarnando, reencarnando, vamos evoluindo, né? Aqui, então, está a chave do progresso da humanidade inteira. A chave do progresso são as reencarnações, as nossas vidas sucessivas, que nós vamos aprendendo, né? Vamos evoluindo. Não tão rapidamente, né? Como a gente quer. Nossa, queria já estar lá no mundo mais feliz, né? Mas ainda a gente, né, está ainda meio bastante inferior, mas nós vamos seguindo a nossa continuidade, a nossa jornada. Então, quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a Terra não será o ponto de encontro senão dos bons espíritos, que viverão entre si numa união fraternal. Então, quando todos nós estivermos, né, aqui no mesmo nível, pelo sentimento do bem, né, nós viveremos então numa união fraternal. E os maus, encontrando-se repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém até que sejam dignos de virem ao nosso meio, transformados. Então, é como nós estivemos num grupo de pessoas, né? Nós estamos ali, vem um que não tem nada a ver com nós aqui, também ele vai se sentir deslocado. O que ele vai fazer? Vai procurar outros da mesma unidade deles, para que juntos, depois transformados, ele possa chegar aqui ao nosso meio. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de um aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e as gerações futuras. É nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem, carregadas que estão os seus atos de barbárie. Então, aqueles ainda que não conseguiram, né, esvaziar a sua sacola da crueldade, né, pelos seus atos de barbárie. Eles vão vir aqui muitas e muitas vezes. Segundo a doutrina dos Espíritos, os progressos ulteriores, que nós podemos entender por progressos ulteriores, avanços ou desenvolvimentos que acontecem depois, no futuro, além de um ponto de referência. Aproveito igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem, assim, aperfeiçoar-se ao abrigo da civilização, dessa atual civilização, que é mais organizada, né, socialmente, culturalmente e tantas outras coisas. Esse 222 é a questão 222. Alguém quiser se aprofundar, lá vai falar sobre a pluralidade das existências. Eu coloquei gerações pretéritas aqui, mas não vou falar dela, não. Então, gente, nós fazemos um resumo disso que nós falamos, né? Não podemos pensar que a Terra, no futuro, se transformará em uma única nação, como nós já falamos. Ela mesma, a Terra, né? Ela mesma, com a evolução moral, acompanhada do progresso da ciência, pode se dividir ainda mais para que haja mais paz no tocante aos costumes, aos climas de todas as regiões, né? Então, a Terra, pelo seu progresso e também da ciência,
ela pode se dividir ainda mais, né? Para que esses climas de todas as regiões sejam mais coerentes com os povos que ali vivem. Podemos acreditar que haverá um só rebanho pela fraternidade entre os povos. Eles deverão unir-se em todos os sentidos do bem comum, trabalhando pelo mesmo objetivo divino. Qual que é o nosso grande objetivo? A nossa evolução, o nosso progresso, né? Entretanto, não podemos nos esquecer do que fala no Evangelho anotado por João no capítulo 10, no versículo 16. O que o João fala para nós lá? Haverá um só rebanho e um só pastor. Então, de uma só nação, um só rebanho, né? Isso é que nos se refere ao comando espiritual. O rebanho é, pois, a humanidade. O rebanho somos todos nós. E o pastor, nosso Mestre Jesus. Um só rebanho, um só pastor. No que tange à terra, na área física, as divisões são necessárias, como nós falamos. São necessárias as divisões. Para o melhor andamento da harmonia, prevalecendo sobre todas as coisas e todos os espíritos, sempre pelo comando de Jesus, que é o governador do nosso planeta, né? As leis podem ser diferentes, baseando-se, entretanto, no mesmo amor e na mesma caridade. As leis podem ser diferentes, mas elas precisam ser baseadas no amor e na caridade. E não convém centralizar o poder nas mãos de uma só pessoa. Uma só, né? Uma só cabeça para comandar tudo. A não ser Jesus, né? As divisões são necessárias, mas que todos os comandos, né, sejam unificados dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A lei da reencarnação é pura justiça. Como nós sabemos que nós vamos buscar a nossa evolução, o nosso progresso, através das reencarnações. Então ela é justiça, pura justiça. Não devemos duvidar, mesmo uma geração voltando como uma outra, em outras vestes, mais evoluída, responde pelo que fez na retaguarda, responde pelo que fez lá atrás. E é sofrendo as consequências do que fez que se aprimora, aprendendo a respeitar as leis de Deus. Então, gente, mesmo que nós voltamos bem mais evoluído, o que nós fizemos, nós somos responsáveis por aquilo. Temos que, né, pagar esses nossos ônus, essas nossas dívidas. A nossa dádiva pode ser feita por diversas formas, começando pelos nossos pensamentos. Devemos passar por muitos e muitos anos, até aprendermos o mais sagrado sentimento do amor divino. Quando a gente não aprender, né, nós vamos nesse processo reencarnatório. Pois em sua ação estão Deus e Cristo, operando a verdadeira sabedoria universal. A sabedoria universal é adquirir conhecimento sobre diferentes tradições filosóficas e espirituais. Desenvolver uma visão abrangente do mundo e do ser humano. Refletir sobre questões existenciais e éticas. Bem, gente, nós encerramos então aqui os povos degenerados com essa questão. Espero ter transmitido esses ensinamentos, né? Que nós tenhamos essa compreensão e saber que a reencarnação é pura justiça. Nós estamos aqui cada vez mais buscando essa nossa evolução através dela, né? Através das reencarnações. Muito obrigado pela atenção, né? Que Deus nos abençoe.